duvido muito que haja jornalismo em Manaus. A apuração, foda-se, dane-se. Ninguém quer nem saber. Se tá errado, não importa. Não pesquisa, não investiga, e aí dá a etiqueta, isso é jornalismo. Toda a imprensa está comprada. Tem pessoas que estão segurando em operações policiais, por exemplo. Sim, existe uma cidade em nós. Uma cidade tão singular que se realiza apenas no plural. Manaus, Manaus. A palavra é a sua ambição, mas é o silêncio a sua expressão. Linguagem em cimento e pedra. Esta é toda a sua dicção. A cidade que existe em nós sequer está no mapa. A hipocrisia da pedra não tem limites. Ela veste o homem e o engana com a eternidade. Ela se chama cidade. No meio da Amazônia, Manaus se impõe como uma das metrópoles mais estratégicas do país. Com mais de 2.300.000 habitantes, a 7ª capital mais populosa do Brasil é um gigante urbano de contrastes e números expressivos. Sua economia, entre as maiores do país, é sustentada pelo vigor da Zona Franca, um polo tecnológico que hoje garante o sustento de mais de 131.000 trabalhadores e registra um crescimento sólido em relação ao último ano. E sem o distrito industrial, hoje, não existiria nem um X-Caboquinho. O que eu quero dizer, e estou dizendo, a derrocada da borracha não ensinou nada para nós. O brilho dos grandes números esconde uma realidade de profundo descaso social. Manaus aparece hoje como a 2ª capital do país, com maior percentual de pessoas vivendo em favelas ou territórios precários. Já soma mais de 438 áreas de risco, lugares onde a dignidade é arrastada por inundações, enxurradas, erosões e deslizamentos. Enquanto milhares de pessoas convivem com um medo constante em áreas de risco, as prioridades da prefeitura parecem estar em outro lugar. O orçamento da Secretaria de Comunicação ultrapassa os 176 milhões de reais. O montante é 100 vezes maior do que o destinado à Defesa Civil Municipal, que sobrevive com apenas R$ 1.700.000 para cuidar de toda a infraestrutura de risco da capital. E mesmo que é destinado do poder público para a própria comunicação institucional, ou seja, aquilo que deveria de fato ir para a divulgação de interesse público, campanhas educativas, basta observar. A campanha de vacinação do governo do estado do Amazonas, da prefeitura de Manaus, vai acabar. E alguém viu aqui? Hoje, Manaus investe quase R$ 50 por habitante em publicidade institucional. É um valor desproporcional, 5 vezes maior do que o gasto pela cidade de São Paulo. É o preço de uma gestão que investe pesado na narrativa, enquanto deixa a cidade real desamparada. O jornalismo entra onde? Na informação que movimenta o tabuleiro político. Tribunal de Contas do Estado, que paga, por exemplo, eu já tive acesso a listas assim, que paga 220 mil por mês para um veículo acusado de desinformação. Aumentou o número de negócios que são feitos, principalmente com a verba pública. É o dinheiro público, ou seja, o dinheiro daquela população que está brigando para ter água encanada, para ter um posto de saúde que funcione, para ter os remédios que ela precisa, para ter uma escola funcionando com segurança e qualidade, para ter moradias, né, dignas. É o dinheiro dessa população que é retirado para pagar as contas na área da comunicação e de um pseudo-jornalismo. Em um intervalo de menos de 2 meses, o gasto ultrapassou a marca dos R$ 6.500.000, dinheiro que irrigou as contas de 165 blogs e sites beneficiados. Nós temos milhares de portais, de blogs, né? É um dos campos que mais cresceu, cada um quer ter o seu e cada um quer ter a sua verdade, né? Cada um quer ter seu negócio, né? Em paralelo, os próprios governos têm a sua lista, né? E vão definindo
qual é o quinhão de cada um, né? Esse é um campo que a gente deve estudar, inclusive na academia, né? Porque o quinhão de alguns é maior do que o quinhão dos outros, né? E o que significa isso para o jornalismo? Diante de números que não se explicam e de uma cidade que clama por socorro nas periferias, a resposta da prefeitura abandona qualquer critério técnico. O que surge é o deboche e a admissão de uma lógica de controle. Questionado sobre o porquê de Manaus gastar fortunas com comunicação enquanto a defesa civil e outras áreas essenciais sobrevivem com migalhas, o vice-prefeito Renato Júnior não apenas defende o investimento, como admite abertamente a função desse dinheiro manter a dependência financeira de quem deveria fiscalizar o poder. Sobre gastar mais ou gastar menos com comunicação, fala muito sobre a quantidade de jornalistas como você, que nós temos hoje, que precisam sustentar suas famílias, que precisam noticiar, que precisam se comunicar. O sol não pode bater só em cima da Cíntia Blink, tem que bater em cima da Cíntia Blink de um monte de profissionais. Tem centenas e milhares de estudantes querendo uma oportunidade. Qualquer pessoa pode ter um site. E 90% deles são completamente apócrifos. Você não sabe aonde é a redação para entregar uma intimação judicial, por exemplo. Poucas são as que tem. E essas agências é que fazem a distribuição. E aí é que está o ponto cego. Que são agências de pessoas que, se você pesquisar na internet, algumas inclusive têm indícios de irregularidades e operações policiais passadas. Desde 2019, a Prefeitura de Manaus e o governo do estado já despejaram mais de 2 bilhões de reais em propaganda. Em 6 anos, o gasto da Secom estadual disparou 142%. Na prefeitura, a conta da Sencom subiu mais de 115%. Quem fiscaliza contas? Tribunal de Contas. É ele que fiscaliza. Recebem bilhões de reais para isso. Pagam bilhões acima do teto para isso. Agora, se você observar, vocês também pagam. Hoje nós temos a presidente do Tribunal de Contas do Estado sendo alvo de investigação no STF. Alguém vê isso? Nem verá. Porque eles também destinam verba para comunicação. Se você tem uma condição financeira em que você não tem opção de financiamento, nem precisa. Isso já é uma violência por si só. O acordo acontece ali entre o veículo e a autoridade pública. Precisa de uma arma para isso? Não precisa. A violência é institucionalizada a partir do momento que você não tem outra opção de financiamento. Ou você faz o jogo, ou você não tem como sobreviver. E talvez isso remonte a uma cultura ou a duas culturas que nós precisamos aqui também trazer para essa conversa. Uma delas é que nós estamos no Brasil falando de uma sociedade que viveu mais de 300 anos sob o jugo da escravização. Então, como é que a escravização se coloca, por exemplo, aqui no recorte, no jornalismo? Nós temos mais tarde um outro evento, que também durou um tempo menor, mas um tempo longo, que é a ditadura no Brasil. Como é que esses acontecimentos interferem numa lógica que é considerada ainda hoje, e o quadro do Brasil hoje é muito interessante para a gente pensar isso, como é que ela afeta na nossa condição de nos pensar como sujeitos e sujeitas ativos, críticos, né? E não sujeitos e sujeitas assujeitados. Né? É muito mais fácil e acolhedor pelo silenciamento, pela autocensura, do que o exercício de romper com isso. Nos últimos 4 anos, a mídia tradicional de Manaus, TVs, rádios e jornais, replicou o conteúdo oficial mais de 383 mil vezes. É a industrialização da notícia chapa branca, onde você deveria ler jornalismo, encontra apenas a versão dos fatos fabricada pela Sencom. Quando eu copio e colo, eu estou fazendo uma violação com a minha capacidade de pensar. Isso não aparece da noite para o dia. Isso é construído. Agora está mais fácil. Agora está mais fácil. As Secões pagam e você com o seu celular ganha dinheiro, sem fazer nada, absolutamente nada, sem investir nada. Isso quem me fala que os vereadores pagam blogs e perfis na internet em cash, na sede da Câmara, por exemplo, não é pouca gente. O cara vai lá e recebe em dinheiro vivo. Por quê? Porque Pix rastreia, mas em dinheiro vivo não. Criaram uma CPI para investigar isso, não deu em nada. Obrigado.
Chesse, Prefeitura de Manaus. Esse rapaz que foi flagrado abrindo pacote de dinheiro no banheiro da prefeitura, que foi noticiado no Metrópolis, ele falava bem da prefeitura. Agora procura agora. Agora é bater o tempo todo. O que a gente precisa agora é que você faça uma intervenção federal, uma intervenção sistemática no que a gente está vendo no poder público do Estado do Amazonas, porque isso é incompatível com a democracia. Isso é incompatível com o Estado Democrático de Direito. Se isso é no México, numa Nicarágua, em Cuba, é ditadura. Agora aqui na nossa Amazônia está de boa, tranquilo. O poder público controla a narrativa da imprensa porque mantém o controle da sobrevivência dela. Olhando para a mídia hegemônica, uma série de distorções, de concentrações de poder, né? Você olha hoje a comunicação amazonense concentrada na mão de poucas famílias. A gente vê na comunicação amazonense uma das grandes distorções, que inclusive, na nossa percepção, é anticonstitucional, que é a propriedade de veículos de radiodifusão por familiares de políticos, mandatários. Fica essa pergunta, né? Quais são os critérios hoje utilizados para que um veículo de notícia receba financiamento público? Isso parte de uma política pública, isso não é, né, por acaso. Isso vem a partir justamente de uma escolha que foi feita de apropriar uma política pública, porque sim, o Estado deve incidir sobre a comunicação, mas não dessa forma. A Abaré, ela nasce de uma inquietação, um lugar de um grupo de amigos, jovens, estudantes, finalistas do curso de comunicação social de jornalismo na Universidade Federal do Amazonas. Hoje a Abaré tem um programa permanente de presença nas escolas públicas de Manaus. A gente realiza oficinas gratuitas nas escolas, ensino fundamental 2, ensino médio, escolas públicas de Manaus, e onde a gente tem focado nessa relação cidadã da comunicação. Então a gente tem feito eventos e atividades constantes de formação, de debate, como o Manaus contra a Desinformação, que é um espaço onde a gente reúne diversos atores da sociedade, desde jornalistas, estudantes, professores, movimentos sociais. E a ideia é justamente isso, porque o jornalismo e a comunicação não é um espaço só dos jornalistas, só dos comunicadores. Porque se o jornalismo é mercadoria, como dizem alguns autores, ele é uma mercadoria diferenciada. Nós estamos comprometidos em fornecer aos cidadãos e àqueles que ainda não conquistaram a cidadania informações que esclareçam, que ajudem a tomar decisões livres, que ajudem a ampliar a sua noção de autonomia, que ajudem a ampliar a sua noção de liberdade no seu ato de tomar decisão cotidianamente. É uma situação em que todas as pessoas, dentro das redações onde isso acontece, também são parte dessa resistência. E entre uma determinação e outra, entre uma censura e outra, eles tentam. Nós temos que descobrir novas frentes de resistência. E uma é o conhecimento. Nós não conhecemos a cidade de Manaus, nós não conhecemos o Amazonas. A Amazônia é um arquipélago de capitais solitárias que servem para manter esse território disque brasileiro. O Brasil não sabe onde fica a Amazônia, mas nós sabemos onde fica o Brasil. Os povos indígenas acabaram de nos dar uma lição agora. Pegar este decreto 12.600, ficar aí mais de 30 dias, né, em luta, em resiliência e resistência,
significa que a gente tem que olhar para esses povos que já lutam há mais de 500 anos, o tempo inteiro, né? Lutando para quê? Para ter direito de viver com dignidade, para ter direito de respeito às suas culturas. Eles acabam de nos mostrar. É na luta que nós enfrentamos os monstros. A pergunta é, para que serve o jornalismo? É para ter ou é para ser? Aqui termina essa história para a gente de valor. Pra gente que tem memória, muita crença, muito amor. Pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador. As mãos aqui. Vai passar essa energia bonita.